Enterrado o corpo do policial civil morto durante tentativa de assalto no bairro Cidade dos Funcionários. Um adolescente envolvido no crime foi apreendido. Outros 2 suspeitos identificados. Equipes do 5º Distrito Policial e da Divisão de Homicídios passaram a madrugada inteira investigando a área para tentar identificar e prender os demais acusados pela morte do inspetor Alisson Mendonça. Ao final da operação, um adolescente foi apreendido e já confirmou a participação no crime. 2 detentos são assassinados nas celas do IPPO-2 em Taitinga. Um corpo foi encontrado por agentes. O outro preso foi morto durante uma briga. Janderson Silva dos Santos, que foi encontrado na ala 3, ele tinha 30 anos, já respondia a vários artigos, foi assassinado a golpes de coçoco. O outro é o Carlos Aurélio, que possivelmente foi assassinado por espancamento. Mulher é executada em parada de ônibus no Parque Jari, em Maracanaú. A polícia trabalha com 2 hipóteses: latrocínio ou execução. Ela pode ter recebido a ligação, ter sido atraída até esse local e aqui foi executada com um disparo na cabeça. Presa dupla que arrombava carros no estacionamento de um supermercado. Eles usavam um dispositivo que bloqueia as travas do veículo. Veículos eram arrombados, tanto arrombado pela forma convencional, como essa usando o chapulim, que é o desbloqueador de trava, e eles estavam agindo, ligaram para a gente e os policiais pegaram em flagrante. A agência bancária de Morrinhos é atacada por um grupo criminoso. Eram cerca de 15 homens que atiraram até mesmo contra o destacamento da polícia do município. Por volta de 1 hora da manhã, chegaram vários homens encapuzados na cidade, entendendo? Vários carros, motos, tomaram vários pontos estratégicos, foram à casa de apoio do nosso alojamento e atiraram com arma de grosso calibre, tipo 762, 556, 40, 380. Por uma sociedade mais justa, mais pacífica, está no ar mais um Rota 22. A polícia está à procura dos responsáveis pelo ataque à agência bancária de Morrinhos. A ação foi por volta de 1h50 da madrugada desta quinta-feira. Cerca de 15 homens invadiram a cidade. Um grupo efetuou vários disparos em frente à delegacia de polícia, enquanto outra parte da quadrilha explodia o cofre do banco. O último ataque a banco registrado em Morrinhos foi em junho de 2014. Acompanhe, vamos lá. A ação aconteceu por volta de 1h30 da madrugada desta quinta-feira. De acordo com a polícia, cerca de 15 bandidos fortemente armados invadiram a cidade em 3 carros. Uma parte cercou a agência bancária e a outra o destacamento policial, onde efetuaram uma série de tiros. 2 explosivos foram jogados no interior da agência, provocando destruição parcial do local. Por volta de 1 hora da manhã, chegaram vários homens encapuzados na cidade, entendendo? Vários carros, motos, tomaram vários pontos estratégicos, foram à casa de apoio do nosso alojamento e atiraram com arma de grosso calibre, tipo 762, 556, 40, 380. Atiraram também na cadeia, onde existia um permanente, entendeu? Atiraram num transformador aqui da prefeitura, talvez com o intuito de ficar tudo escuro, entendeu? Vieram ao banco, fizeram antes da explosão, tomaram de refém o pessoal aqui vizinho, entendeu? Fizeram a explosão, empreenderam fuga, né? Essa ação demorou por volta de uma meia hora. Tereza mora próxima ao banco e acordou com o barulho da explosão. Ela não entendeu o que estava acontecendo. Só pela manhã tomou conhecimento. Me acordei com a explosão zoada, aí eu me assustei, mas só que eu não me levantei. Fiquei na minha cama, enrolada, e acordei o esposo, nós fiquemos em casa. Aí ninguém abriu porta, ninguém saiu de casa, só a zoada na rua. Erivando estava assistindo televisão e ficou assustado com o que ouviu. Ele relata que eram tantos tiros que pareciam um cenário de guerra. Foi muitos tiros, viu, mano? Parecia que estava no Iraque. A gente se surpreende que ninguém vê no interior da gente, só vê pela TV. Fiquei até surpresa. Puxa, Maria, de repente, muito bala, muito tiro, eu vi. Eu até fiquei mais quieto em casa. Antes da primeira explosão, os bandidos fizeram de refém um jovem e uma idosa moradores da casa vizinha à agência. Eles foram trazidos para a rua, proibidos de olhar qualquer movimento. Só foram liberados depois de toda a ação. Ninguém ficou ferido.
Mas além dos danos à agência, a explosão comprometeu a estrutura de casas vizinhas. Segundo informações de um funcionário do banco, os ladrões não conseguiram levar todo o dinheiro dos caixas eletrônicos. A quantia exata não foi informada. Segundo o Sindicato dos Bancários do Ceará, esse é o 19º ataque a bancos somente este ano no estado. Francisco Pereira da Silva Júnior, 25 anos, Francisco José Ferreira Almeida, 36 anos, foram presos no estacionamento de um supermercado no bairro Dias Macedo. Eles foram identificados pelas imagens das câmeras de segurança do estabelecimento, flagrados pela polícia. A dupla portava objetos usados para arrombar veículos e um dispositivo que bloqueia a trava dos carros, facilitando o roubo. Preste atenção que o delegado Hilder Brito vai dar uma dica a você, para você não ser vítima desse tipo de furto, desse tipo de quadrilha. Acompanhe, vamos lá. A dupla já vinha atuando há bastante tempo. Eles se aproveitavam do estacionamento de um supermercado que fica até bem próximo aqui da delegacia do 16º Distrito Policial. O supermercado que tem as entradas tanto pela BR-116 quanto pela Alberto Craveiro. As imagens do supermercado conseguiram identificar os dois assaltantes. Eles chamaram os policiais aqui desta delegacia, eles foram até o local e conseguiram prender os dois acusados. Com eles foram apreendidos um vasto material. Esse material que você pode ver nas imagens, eles eram utilizados para arrombar veículos, para roubar estepes de caminhonetas, principalmente de Hilux, que tem caçamba e tanto a Hilux fechada. Você que vê um para-choque de um veículo Hilux furado, eles utilizam essa faca que tem aí na imagem, eles conseguem descer o estepe e levam. Pois é, essa dupla foi presa dentro do estacionamento de um supermercado. E com eles também foi apreendido esse aparelhinho aqui, ó, que é conhecido como chapolim. Ele bloqueia que você feche seu veículo. E eu vou utilizar aqui este veículo nesta delegacia com o delegado titular aqui do 16º, que vai mostrar como é que esse aparelhinho chamado chapolim funciona. Aí o carro está aberto normalmente. Delegado, fecha o veículo, normal. Ok, fechou o veículo? Não, isso já é o chapolim funcionando. Agora vamos tentar fechar o veículo normal, sem funcionar. Você pode observar, o veículo fechou normalmente. Mais uma vez, abriu o veículo está aberto, apertei no chapolim. A pessoa pensa que fechou o veículo e se depara com essa situação. Seu veículo está aberto, ou seja, essa dupla vai vir e fazer um verdadeiro rapa no seu carro. Delegado, foram os policiais desta delegacia que receberam a denúncia e foram até o local e prenderam os dois. Exatamente. Os policiais dessa delegacia já tinham denúncia de que estava havendo num supermercado daqui, da nossa área, já onde veículos eram arrombados, tanto arrombado pela fórmula convencional, como essa usando o chapolim, que é o desbloqueador de trava, e eles estavam agindo, ligaram para a gente e os policiais pegaram em flagrante. Delegado, possivelmente esses dois já vinham atuando há bastante tempo. Impressionante, inclusive a ficha criminal deles é furto, é assalto, formação de quadrilha, receptação, tráfico de drogas, porte ilegal de arma restrita. Então são pessoas já bem qualificadas no crime. São pessoas qualificadas, embora neguem, é o direito deles de negarem. Foram ouvidos acompanhados dos advogados, negam, é claro que negam. E nós estamos agora convidando as pessoas que foram vítimas, que tiveram seus veículos arrombados em supermercados aqui da área do 16º Distrito, que compareçam a essa delegacia, que nós vamos fazer mais inquérito e vamos tentar identificar esses como sendo os autores desses ditos arrombamentos de veículo. Como é que a pessoa deve agir, delegado? Toda vida que travar o carro, conferir se está travado. Não pode, você trava o carro e confere se está travado. Você vai descer do carro, trava e confere que está travado. Porque aí, vamos dar um exemplo, ele vai acionar o chapolim. Eu vou travar, pode acionar. Se eu não conferir, pode abrir. Se não conferir e for embora... Eu conferindo é diferente, não o acione. Aqui ó, travei, aí conferi. Se ele tiver acionado, acione. Se ele tiver acionado... Se ele tiver... Tem que... Se ele tiver acionando, tá aberto.
que está acionado. Isso é o policial que está fazendo o acionamento para demonstrar como você se livrar desse aparelho que é conhecido como chapulim. É sempre importante que a pessoa verifique. É importante você verificar todas as vezes. Se você verificar, quando ele apertou aqui, você percebeu que o carro está aberto. Você trava novamente. Se percebeu, travou, então está tudo ok. Porque se não foi acionado, porque o camarada, nesse momento, ele desconfiou que alguém está prestando atenção no que está sendo feito e ele não aciona mais o veículo para não ser flagrado. Ok, muito obrigado, delegado. O caso foi trazido aqui para o 16º Distrito Policial. Como você pode ver nas imagens, todo esse material era utilizado para a prática de furto de veículos. Esse alicate, costumeiramente, eles conseguiam quebrar o cadeado e retirar o estepe de caminhonetes. Os acusados foram identificados, é o Francisco Pereira da Silva Júnior, 25 anos de idade, e o Francisco José Ferreira Almeida, 36 anos de idade. Todos dois têm uma longa ficha criminal, mas a Polícia Civil recebeu a denúncia, foi até o local e fez a prisão, e o caso está aqui nesta delegacia. Ainda nesta quinta-feira, 2 homens tomaram de assalto um veículo no Parque Presidente Vargas. Houve perseguição e um deles acabou preso. Acompanhe comigo, vamos lá. A ocorrência veio aqui para o 19º Distrito Policial, que fica aqui no conjunto Esperança. Para você, telespectador, entender melhor o que aconteceu, uma dupla tomou uma Hilux de assalto no Parque Presidente Vargas. Ao chegar no bairro Mudubim, a dupla se deparou com uma viatura da polícia, que logo em seguida houve uma perseguição. Um bandido conseguiu fugir, o outro foi preso. Está preso aqui na delegacia. O nome dele, Luiz Antônio. A vítima já esteve aqui na delegacia, reconheceu Luiz Antônio, já prestou todo o esclarecimento, inclusive o carro já foi devolvido para a proprietária. Veja nos próximos blocos do Rota: enterrado o corpo de policial civil morto durante tentativa de assalto, e mais, no Presidente Kennedy, bandido é baleado ao tentar assaltar sargento da Polícia Militar. Daqui a pouquinho os detalhes, aguarde. Foi enterrado na tarde desta quinta-feira o corpo do policial civil Alisson Medeiros de Mendonça, morto na noite de quarta durante, ao que tudo indica, uma tentativa de assalto. A polícia está trabalhando com essa hipótese. Tentativa de assalto que aconteceu no bairro Cidade dos Funcionários. O inspetor trocou tiros com os assaltantes, matou um dos bandidos, mas também foi atingido de maneira fatal. Ele é o 6º policial assassinado no Ceará somente este ano. A polícia apreendeu um adolescente de 15 anos acusado de participação no crime. Ele, inclusive, confessou. Os 2 outros suspeitos já foram identificados. Acompanhe. Dentro da igreja, dezenas de pessoas e amigos velavam o corpo do inspetor. O delegado-geral da Polícia Civil, Andrade Júnior, compareceu à cerimônia religiosa e lamentou a morte de Alisson. Esse momento de dor, o que a gente pode fazer é prestar solidariedade para a família e dizer que a Polícia Civil continua unida. A demonstração é essa, não apenas a Polícia Civil, mas todos os órgãos de segurança pública, e a gente tem que se unir cada vez mais em cima desse, combater essa criminalidade que assola nosso estado e todo o nosso país. O assassinato do inspetor aconteceu na noite dessa quarta-feira. Ele chegava com a noiva na casa dela, no cruzamento da Fiscal Perdigão com a Avenida Desembargador Gonzaga, na Cidade dos Funcionários, quando foi abordado por 2 homens numa moto. No momento que os bandidos anunciaram o assalto, Alisson reagiu e matou um dos assaltantes, identificado como Helder Bruno Silva Ferreira, de 29 anos de idade. O comparsa atirou em Alisson, que chegou a ser socorrido, mas morreu momentos depois. Equipes do 5º Distrito Policial e da Divisão de Homicídios passaram a madrugada inteira investigando a área para tentar identificar e prender os demais acusados pela morte do inspetor Alisson Mendonça. Ao final da operação, um adolescente foi apreendido e já confirmou a participação no crime. A Divisão de Homicídios já identificou um adulto que também teria participado do crime, João Paulo de Araújo Oliveira, de 20 anos de idade. O outro envolvido ainda é investigado pelos policiais. Por volta das 4h30 da tarde, o caixão levando o corpo do policial civil deixou o templo. À frente, o pai de Alisson, o radialista Mendonça Filho, revelou que o filho, apesar de empolgado, tinha medo de morrer. Ele mesmo tinha medo de viver aqui, cara. Ele vivia na caçada. Essa semana ele foi caçar os marginais e o que aconteceu foi dessa maneira. O caixão do policial Alisson Mendonça foi levado sob aplausos para um caminhão do Corpo de Bombeiros. Dezenas de viaturas, com os intermitentes ligados, seguiram o cortejo até o cemitério particular no Eusébio.
Nas redes sociais, o inspetor já havia manifestado preocupação com a própria segurança. Em janeiro desse ano, o policial publicou um desabafo no Facebook. No texto, Alisson diz temer pela segurança dos policiais e reclama da impunidade. O inspetor cobrou ainda maior ação do governo. No Presidente Kennedy, em outra tentativa de assalto, também a um policial, a vítima reagiu e atingiu dos assaltantes. José Maurilo Secundes Filho, de 20 anos, foi socorrido para o JF, onde não corre risco de morrer. Companhei, vamos lá. Acaba de chegar aqui na entrada do eixo vermelho do IJF, a viatura do Ronda do Quarteirão A1269, escoltando aos socorristas do SAMU que estavam na unidade de suporte básico de número 79. Informação de que uma lesão à bala que aconteceu no Presidente Kennedy. Ainda sem muitos detalhes a respeito do ocorrido, mas a gente percebe a situação em que a vítima, aqui dentro da ambulância. A situação dele é aparentemente grave. A gente percebe que ele está ali com muito sangue no tórax, aqui na lateral do tórax, e realmente ali também na perna esquerda. Os socorristas já fazendo a remoção do mesmo aqui para dentro do eixo vermelho, para que ele possa ser atendido com rapidez e evitar que venha óbito. A gente percebeu que realmente ele teve uma perda muito grande de sangue. A gente vai esperar os socorristas saírem aqui para a gente pegar detalhes a respeito dessa ocorrência, mas a informação realmente de que foi uma lesão à bala lá no bairro do Presidente Kennedy e esse rapaz acabou sendo atingido. Nós ainda não temos detalhes a respeito da situação, mas a gente vai aguardar a saída aqui dos socorristas e vamos tentar também conversar aqui com os policiais militares para buscar os detalhes a respeito dessa situação. O socorrista está se aproximando aqui, a gente vai conversar com ele aqui. Daniel, como foi a situação lá dessa ocorrência? A gente foi acionado para uma lesão à bala, Chegando no local, a polícia já se encontrava no local. Segundo informações da polícia, ele atirou contra um policial, portava uma 9mm no momento da abordagem, Ele deu aparentemente para ver 3 disparos, na altura do fêmur, de úmero direito e esquerdo. Ele tentou efetuar disparos contra o policial que estava de folga. Ele reage? Não sei te informar. Com respeito a isso, eu não sei. Qual foi a rua lá no Presidente? Antônio Lafayette. Ok, a gente agradece aqui as informações do socorrista aqui, o Daniel Santos, agora nos passando esses detalhes de que esse rapaz aí, que foi lesionado, ele teria efetuado disparos contra um policial, a gente não sabe ainda se militar ou civil. Ele reagindo, revidou a ação, efetuando os disparos contra o mesmo que veio ser atendido aqui no IJF Centro, claro, que é o hospital referência com relação a esse tipo de lesão. A gente vai tentar buscar os detalhes a respeito da identificação desse rapaz para que possamos passar os detalhes com relação a esta ocorrência. Ele estava portando uma arma de uso restrito, a 9mm, provavelmente a ocorrência encaminhada ao 7º Distrito, que é a delegacia responsável pela área onde a situação aconteceu. E foi para lá, para o 7º Distrito, que se encaminhou nossa equipe, lá no 7º Distrito Policial, onde o PM se apresentou após o ocorrido. O detalhe do caso fica por conta da arma que o bandido levava. Uma pistola, o bandido portava uma pistola 9mm, fabricação francesa, olha só, fabricação francesa. Acompanhei. Saindo do IJF, a nossa equipe veio até o 7º Distrito Policial para acompanhar ainda a situação a respeito da tentativa de assalto a um policial militar que aconteceu na rua Padre Máximo Feitosa, no Presidente Kennedy. Para que você possa entender bem a situação, o policial militar, o sargento da Polícia Militar, estava saindo da casa da sogra quando foi abordado por esta pessoa que você observa na imagem. Nós acompanhamos o momento que ele estava chegando no IJF, que trata-se do José Maurilo Secundes Filho, de 20 anos de idade, que estava portando essa pistola que você também observa agora no detalhe, que é uma pistola 9mm de fabricação francesa que tem capacidade para 11 munições. O rapaz, segundo o que a polícia apurou aqui, ele teria pego a moto do próprio pai, saiu para fazer assalto. O policial de forma rápida reagiu à ação, conseguindo o alvejar. Ele prontamente, o policial acionou o SAMU, enquanto mesmo ainda estava no local, e foi socorrido para o IJF Centro. A gente vai conversar aqui com o delegado Barbosa Filho, titular do 7º Distrito Policial, para que ele possa nos passar os detalhes a respeito do procedimento. Ele anunciou um assalto para o policial, apontando essa pistola aqui, 9mm, de fabricação francesa, de um alto potencial ofensivo, certo? Só que o policial também reagiu prontamente ao assalto, desferiu dois tiros em direção ao meliante, que
ficou ferido, né? O indivíduo ele já respondia a um procedimento na justiça? Responde um assalto quando menor. Tentou assaltar de novo agora, só que foi um policial que foi bem diligente e se deu mal. O mesmo está internado agora no IJF Centro e nós estamos terminando o flagrante dele aqui por assalto. O Toledo é morador mesmo lá da área onde acabou praticando o crime? Afirmativo. É mais um indivíduo que vai ficar à disposição da justiça e mais uma arma apreendida que vai deixar de ficar na mão de delinquentes. Doutor, realmente chama a atenção a questão dessa arma do qual ele estava portando, uma arma de grosso calibre, de fabricação estrangeira, né? Como é que eles conseguem esse tipo de armamento, tem essa facilidade para ter acesso a uma arma desse tipo? Isso vem de outros países, através de contrabando, né? É um fato que precisa ser bem estudado para combater o contrabando, porque a polícia apreende muita arma, só que a arma também entra em nosso país. Inclusive, ela não é uma arma muito comum, mesmo entre as de calibre de uso restrito, né? Nessas ocorrências que a gente acompanha diariamente. Como foi dito, uma arma de grande potencial ofensivo de fabricação francesa. Ele não chegou a ter a reação de efetuar disparos, né? Por conta da situação lá. O policial foi mais rápido e, para se defender, efetuou 2 disparos no indivíduo que está agora no hospital. Disparos estes de arma de fogo que pegou no braço e no joelho do mesmo. Em Maracanaú, uma jovem, 20 anos apenas, foi morta em uma parada de ônibus. A mãe de Michele Chaves Bernardo disse não saber o que a filha fazia naquele local, já que morava bem distante dali. Segundo testemunhas, ela foi abordada por 2 homens em uma moto. Ainda correu, mas foi baleada na cabeça. A polícia trabalha com 2 hipóteses: latrocínio ou execução. Acompanhe comigo. Divisão de homicídios, já aqui no local da ocorrência. Nós estamos aqui no anel rodoviário, onde o fato aconteceu no Parque Jari, ainda pertencente ao município de Maracanaú. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima, ainda sem identificação, do sexo feminino, bastante jovem, estaria em uma parada de ônibus que fica aqui ao lado. Quando de repente 2 elementos em uma moto CB 300 cilindradas de cor vermelha chegaram e abordaram e tentaram tomar de assalto a bolsa dela com o celular. A jovem reagiu, segundo testemunhas, correu, foi atingida com um disparo nas costas. E ainda aqui na esquina, não satisfeito o elemento, veio atrás e efetuou mais um tiro. Existem 2 vertentes, a de latrocínio, que é matar para roubar, ou mesmo crime de execução. O corpo já coberto por um pano branco, já que os policiais, ao serem acionados, quando aqui chegaram, de imediato acionaram o socorro. Os profissionais do SAMU aqui estiveram, mas infelizmente a jovem veio a óbito. Existe uma bolsa, inclusive, ao lado do corpo. Essa bolsa provavelmente contém documentos e também o celular da vítima. Isso vai ser averiguado porque a perícia acaba de chegar aqui no local. Portanto, a perita Leda acaba de chegar no local para fazer o procedimento legal, para tentar, evidentemente, a identificação da vítima, tá certo? Já que existe documento com ela, tem a identidade e, evidentemente, através da identificação, localizar familiares, e a investigação está apenas começando para definir o que aconteceu aqui, um crime de execução ou um latrocínio, que é o roubo seguido de morte. O certo é que a população aqui do local reclama da insegurança. Os moradores afirmam que a polícia geralmente só aparece quando acontece um crime e que os assaltos aqui são constantes. Inclusive, a informação de que o cidadão tem que levar a esposa ou a filha para a parada do ônibus com medo de assalto, porque tem assalto todo dia. Chega até aqui, cidadão, morador aqui da área, aqui do Parque Jari. Aqui a insegurança é tremenda. Precário aqui. Você de manhãzinha que não trouxe a sua esposa para parar do ônibus, você é assaltado. A mulher é assaltada, toma relógio, toma celular. Assaltaram nessa parada aí ontem, 2 tiros nas costas dele. Tá precário. A segurança só chega na hora dessa. Quando pega morto, aí vem. Entendeu? De manhãzinha é para chegar e o grupo raio vinha atrás. Portanto, aqui no Parque Jari a população reclama da insegurança. É importante lembrar que o trabalho de investigação começou agora. Existe uma câmera de circuito externo de TV em um comércio aqui nas proximidades que pode ajudar a polícia a esclarecer esse fato. Logo que as imagens foram liberadas, nós também vamos, evidentemente, ter acesso para divulgar para a população, para que a polícia possa contar com a ajuda imprescindível do cidadão que souber alguma informação que possa ajudar a esclarecer esse crime. A perita Leda acaba de concluir o trabalho pericial e ficou constatado que a vítima foi atingida com um disparo que atingiu a cabeça por trás, transfixou, inclusive um projétil foi encontrado na cena do crime.
A mãe dela acabou de identificá-la oficialmente. Trata-se de Michele Chaves Bernardo. Tinha apenas 22 anos, morava no Parque São Vicente, no Grande Canidezinho, ou seja, um pouco distante aqui do Parque Jari. A mãe também não sabe informar o que ela veio fazer aqui no Parque Jari, já que ela não tem familiares nesse local. Ou seja, o celular dela também não foi encontrado, desapareceu, mas a polícia está apenas começando a investigação. É até prematuro dizer que foi um latrocínio, que é o roubo seguido de morte. E, ao que tudo indica, pode ter sido mesmo um crime de execução. Ela pode ter recebido a ligação, ter sido atraída até esse local e aqui foi executada com um disparo na cabeça. De qualquer forma, todas as linhas de investigação serão, é claro, observadas. Nenhuma delas será descartada, até porque o que a polícia estranha é o fato de que ela veio parar nesse bairro sem ter nenhum familiar e, de acordo com a mãe, não sabe informar o que ela veio fazer nesse local. Veja a seguir, 2 detentos assassinados nas celas do IPPO 2 em Itaitinga. Daqui a pouquinho os detalhes, aguarde aí. Na manhã desta quinta-feira, 2 detentos foram assassinados nas celas do Instituto Penal Professor Olavo Oliveira, IPPO 2, em Itaitinga. Carlos Aurélio Pereira Santos estava na unidade há um mês. Respondia por furto e homicídio. Ele foi encontrado morto por 2 agentes penitenciários logo no início da manhã. Já por volta aí das 8 horas, os agentes foram chamados a intervir em uma briga na vivência 5 da unidade. Aí foi quando descobriram um outro homicídio. Janderson Silva dos Santos, 30 anos, foi levado à enfermaria da unidade, mas não resistiu aos ferimentos. Acompanhe. Chegaram aqui na casa de detenção IPPO 2, Rabecão, Divisão de Homicídios e Perícia Forense. Segundo informações, um duplo homicídio aconteceu aqui, no Instituto Presídio Professor Olavo Oliveira 2. E nesse exato momento a gente acompanha que um corpo já foi recolhido, inclusive já foi colocado dentro do Rabecão. A outra gaveta já está sendo levada até o outro corpo. Informações de que um jovem foi assassinado em uma cela, já outra vítima em outra. Há informações de histórico de violência, de rivalidade dentro dessa unidade prisional. É claro que essas informações que foram colhidas aqui fora, já que a nossa equipe de reportagem não teve acesso, a divisão de homicídios vai investigar e quem sabe nos repassar mais dados e informações com relação a este duplo homicídio. Alguns familiares, inclusive, não quiseram gravar a entrevista, mas nos contaram que ontem um deles já tinha recebido uma ameaça. É claro que nós estamos ainda esperando novos detalhes, novas informações. A gente observa agora o momento, o desespero da mãe de uma das vítimas. Inclusive agora alguns familiares correndo para ajudar. Olha só, gente, a situação. Ela que chegou a cair no chão. Olha só, um momento de dor diante da família, a família que está aqui na frente dessa unidade prisional. A gente observa aí no detalhe a situação, o sofrimento da mãe. Portanto, a perícia foi concluída. Eu conversei com a perita Leda, que nos repassou a informação e os nomes das vítimas. O primeiro, Janderson Silva dos Santos, que foi encontrado na ala 3. Ele tinha 30 anos, já respondia a vários artigos, foi assassinado a golpes de coçoco. O outro é o Carlos Aurélio, que possivelmente foi assassinado por espancamento. Agora aqui neste Instituto Presídio Professor Olavo Oliveira 2, segundo as informações, tem capacidade para 430 presos, mas hoje existem mais de 900 pessoas presas aqui nesta penitenciária. Eu conversei inclusive com a advogada do Janderson Silva. Ela contou, inclusive, que há 2 meses o Janderson estava preso aqui nesta penitenciária. Inclusive, a família teve um contato com ele no dia anterior, que era o dia de visita, e ele chegou a relatar que estava recebendo ameaças. Nota, a Secretaria de Justiça do Estado informou que todas as vivências foram trancadas para que as providências necessárias fossem tomadas. A Delegacia de Homicídios e a Perícia Forense estiveram na unidade para iniciar as investigações dos 2 homicídios. Uma ação criminosa acabou mal para os bandidos. Francisco Lucas Oliveira Silva, de 23 anos, Samuel Lucas Queiroz, de 18 anos, olha, 2 rapazes, um 18 ou de 23 anos, tão novos, né? Entraram em uma loja de celulares para assaltar, mas foram surpreendidos pela polícia. Um deles ainda atirou contra a composição do raio e foi baleado. Mas o bandido que atira contra a polícia, pelo amor de Deus, é muita petulância, é muita ousadia. Companhei, vamos lá.
A gente acompanha o exato momento em que policiais do Raio estão chegando com o acusado, aqui no 27º Distrito Policial. Esse trata-se do Francisco Lucas Oliveira Silva, 23 anos. Já responde por tráfico de drogas. Ele e o comparsa Samuel Lucas Queiroz da Silva foram assaltar uma loja de celulares aqui na Júlio Braga. E aí, como foi essa parada? Qual a tua versão aí? Ele não quer falar nada, é um direito dele. Ex-presidiário, já respondeu ao artigo 33, tráfico de drogas. Ele, ao lado de Samuel Lucas Queiroz da Silva, o que foi levado para o JF, estavam assaltando. O que eles não contavam é que essa equipe do Raio, a equipe 07, toda à frente o Sargento Vieira, estava nas proximidades. Foram acionados quando eles estavam dentro da loja de celulares. O detalhe, Ícaro, faz o giro aqui à direita. A loja fica a 150 metros aqui da delegacia. Uma loja de celulares na Júlio Braga, bairro João 23. Ligaram para a polícia quando viram os elementos entrando e já anunciando o assalto. Os policiais chegaram na hora. Vou conversar agora com o Sargento Vieira, que tem mais informações. Quando vocês chegaram, qual a situação encontrada na loja? A gente foi acionado via CIOPS por uma ocorrência de assalto e arremesso. Chegando no local, havia 2 elementos dentro da loja. Um estava no balcão da loja e o outro estava dentro da assistência técnica. A gente abordou o primeiro elemento, ele já se deitou no chão. O segundo elemento, como estava dentro de um outro local, quando ele nos avistou, ele já foi efetuando o disparo. Nós tivemos que reagir, né, para poder nos proteger, e ele foi alvejado na perna e foi conduzido ao Frochinho da Parangaba. Agora, um deles, no caso, esse que acabou de chegar, o Francisco Lucas Oliveira Silva, ex-presidiário, inclusive, e traficante. A gente verificou via CIOPS, ele já responde o 33 e o 28. O 33 que é o tráfico de droga e o 28 que é consumo. Você observa agora no detalhe da imagem a arma apreendida pela polícia, um revólver, inclusive com cápsula deflagrada, já que chegou a atirar contra os policiais. Levou a pior, porque foi contra policiais do Raio, policiais treinados, preparados e que chegaram numa abordagem precisa. O elemento Samuel Lucas Queiroz da Silva, de 18 anos, foi socorrido para o Frochinha da Parangaba e em seguida transferido para o JF por conta da gravidade da lesão. Já o outro, no caso o Francisco Lucas Oliveira Silva, esse está sendo autuado em flagrante aqui no 27º Distrito Policial. Doutor, flagrante já sendo realizado. Nós estamos concluindo o flagrante, o fato aconteceu hoje à tarde, a equipe do Raio chegou a tempo e conseguiu prender os 2 meliantes. Arma apreendida, eles vão responder, já que reagiram à prisão, além do roubo também por resistência ou apenas o roubo em si? Não, um roubo, né? Eles vão responder por um 57. A arma foi apreendida, um revólver, está aí e nós vamos encaminhar ao Poder Judiciário. Cerca de 5 estudantes universitários ficaram feridos em uma colisão na manhã desta quinta-feira na BR-116. Mais um acidente por pouco não termina a tragédia. Acompanhe. 2 ônibus que vinham de Pacajus com estudantes universitários se envolveram em um acidente, juntamente com um veículo pequeno e uma moto. Segundo informações, alguns estudantes saíram feridos. O acidente aconteceu aqui no quilômetro 17 da BR-116. Chamar o cinegrafista para vir comigo. Aqui ainda alguns estudantes. Vou conversar aqui com essa moça. Moça, por gentileza, conta pra gente como foi no momento desse acidente. Foi por volta das 7, o ônibus bateu no outro, um veículo lá na frente, se meteu na frente do primeiro carro pequeno. Isso, carro pequeno. E aí ele freou de uma vez, para não ter que bater no carro pequeno, e o nosso bateu atrás do outro. Tem uma moto também envolvida no acidente? Tem, porque a moto desviou, puxou para acostamento, porque se a moto tivesse ficado entre os 2 ônibus, ela tinha sofrido um acidente maior. Aí ela puxou e se machucou pouco. Quantas pessoas saíram feridas? Por volta de umas 5 pessoas, mais ou menos. Umas 5 a 6 pessoas. Muito ferimento? Tinha gente com vidro na cabeça, o rapaz cortou aqui. Mas estavam falando? Conscientes, todas conscientes. Aí já veio outro ônibus buscar a gente. O SAMU veio no local? Veio, o SAMU. Quantas ambulâncias foram acionadas? Só uma. Uma ambulância. Todos foram na ambulância? Não, nem todos. Só os piores. Eles vieram atender aos mais feridos. Os outros eles deixaram. Inclusive você também está ferida aqui no queixo. Isso. Mas aí eu não fui. Vocês estavam indo para a aula? Isso. Os 2 ônibus eram universitários. Quantos estudantes estavam entre os 2 ônibus? Quantos estudantes, mais ou menos? Mais ou menos uns 40 estudantes envolvidos. 40.
por aí. 30 em cada um. Em cada ônibus. Cada ônibus. Cada ônibus. 60 aproximadamente. É. Todo dia vocês fazem esse trajeto aqui? Essa rota, todo dia. Nunca tinha acontecido nada? Não. Já tinha acontecido uma outra vez. Mas é muito raro acontecer, é muito raro. E como, assim, o motorista do carro pequeno permaneceu no local? Isso. Todos os motoristas permaneceram no local. A moto também, só que depois que ela resolveu tudo, ela saiu. A PRF também esteve aqui? Esteve, pegou documentos de todo mundo, de todos os veículos. Esses ônibus são da prefeitura que cede para vocês? Isso. Sim. Ele é uma lei que existe no município, que aí a gente tem o direito do transporte universitário. Quem utiliza o aplicativo WhatsApp deve ter percebido uma mensagem da empresa informando que as conversas são agora protegidas com criptografia de ponta a ponta. Eu já vi isso aí também. A medida deve gerar ainda muitas discussões, porque se por um lado mantém a privacidade de cidadãos comuns, pessoas de bem, por outro lado beneficia ou pode beneficiar aqueles que utilizam essa ferramenta para o crime, como já viu aqui várias vezes. Acompanhe, vamos lá. Nesses últimos dias, os usuários do WhatsApp foram surpreendidos com esta mensagem. A empresa informa que agora todo o conteúdo do aplicativo será privado. Nem a empresa, nem engenheiros e nem a própria polícia terão acesso às conversas entre os usuários. Se por um lado essa política de privacidade aumenta a confiança entre os usuários e o aplicativo, por outro lado pode acarretar uma série de problemas. Um deles é se um usuário utilizar essa ferramenta para a prática criminosa. Assim, as mensagens ficarão de formas sigilosas, atrapalhando o trabalho da polícia. O assunto virou tema de discussão entre os juristas, já que facções criminosas comandadas de dentro dos presídios foram flagradas através de conversas no aplicativo. Isso é uma questão que ainda merece muita discussão e um aprimoramento e uma evolução pela questão da lei, né? Apesar de termos uma lei de interceptação telefônica, né? De 96, mas todo esse contexto ele tem que ser revisto. Ele tem que ser revisto diante dessas novas ferramentas de mensagens instantâneas, né, que a lei não conseguiu acompanhar ainda, especialmente quando a empresa detentora dessa ferramenta não possui sede no Brasil. Renato complementa ainda que, como a empresa, o WhatsApp, não tem sede fixa no país, não há obrigatoriedade de seguir alguma lei. Eles não precisam cumprir nenhum mandato que trate a liberação de conteúdo. Se caso essa criptografia gerar problemas para o andamento de algum trabalho, a Justiça pode desativar o uso do aplicativo. Uma situação semelhante aconteceu no final do ano passado. Por determinação judicial, o WhatsApp ficou por 48 horas fora do ar. Toda vida que um juiz determinar que o WhatsApp ou o Facebook quebrem um sigilo de determinado dispositivo para ver o conteúdo daquelas mensagens, a primeira desculpa que será dada é: olha, eu não tenho como te fornecer porque eu não tenho acesso. Isso pode sim gerar novos bloqueios, assim como novas prisões de executivos dessas empresas. E assim foi mais um Rota 22. Muito obrigado pela audiência, pela companhia. Um abraço para você, boa noite e até amanhã, se Deus quiser. De segunda a sábado, as notícias do mundo esportivo você confere na Grande Jogada, às 11 da manhã.